Esse cara que está aí na thumbnail, ele é ministro das Relações Exteriores da Alemanha. E ele foi o primeiro, assim, dos grandes líderes, né, dos ministros, dos chefes de Estado, a se manifestar a respeito desse plano que os Estados Unidos divulgou ontem, que diz respeito à política de defesa, de segurança nacional. Esse é um plano que tem que ser apresentado para o Congresso e quem faz é o Executivo. Muito bem. É um plano cheio de simbolismo, começando porque ele tem 33 tópicos, ele tem 3 pilares, é todo cheio de simbolismo. Mas, enfim, o que fala esse plano? A gente já comentou no vídeo passado que ele fala a respeito da prioridade que os Estados Unidos vão dar para a América. E quando eles falam América, em primeiro lugar, não é América, Estados Unidos, eles colocam a América inteira. Mas, em primeiro lugar, não é assim desenvolver, não é assim criar empregos aqui na América Latina, não. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui eles querem dominar mesmo, querem cercar. Mais ou menos como a Inglaterra fez lá na época 1850, 1870, por aí, quando veio aquela leva de imigrantes alemães, italianos aqui para o Brasil. Foi por quê? Porque a Inglaterra estava colocando em prática o cercamento, que era o quê? Pegava-se as terras e botava cerca. E dizia, esse pedaço de terra aqui é meu. Então o colono não sabia o que fazer. O que ele ia fazer? Ele tinha que vazar. Aí ele ia para a cidade, chegava na cidade, Revolução Industrial. Não tem vaga, porque a máquina estava tomando conta do trabalho humano. E aí eles vieram para o Brasil. Foi assim. Muita gente foi enganada, muito italiano, muito alemão. Diziam que aqui ia ter salame em árvore, era a banana. Que iam receber terras e ferramentas. Receberam terras, mas impróprias para o cultivo. Eram pinheiros, toras e pinheiros assim, enormes. E não tinha ferramenta, não tinha nada. Passaram um bocado, passaram um período bem difícil. Então é isso. Os Estados Unidos querem fazer o cercamento da América Latina. E além disso, eles fazem uma crítica muito grave aos países da Europa, dizendo que eles estão sendo tomados por imigrantes, pessoas indesejáveis, e que eles estão frouxos e que estão cerceando a liberdade de expressão. Eu acho muito engraçado esse tipo de comentário, e foi exatamente isso que o ministro Johann Wadefup, que é esse que está aí na thumbnail, falou: nós não precisamos de conselho, não. Essa questão de liberdade de expressão, não sei se você sabe, essa semana, o Pentágono estabeleceu uma regra que tem que passar por eles. Qualquer reportagem que fosse feita tem que passar por eles pela censura deles. E o New York Times devolveu o crachá e centenas devolveram também, tanto é que agora está lá no Tribunal Federal para julgar isso aí. Que é uma afronta, a primeira e a quinta emenda, né? Que fala assim, a respeito da liberdade de expressão. Então, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha mandou um recado muito contundente. Olha, enfia esse negócio na orelha, né? Porque nós não precisamos de conselhos. A gente sabe como lidar com a nossa política externa, a gente sabe como lidar com a nossa liberdade de expressão e sabemos como lidar com o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, os Estados Unidos, ele abandona a Europa, diz assim, ó, tipo, vocês cuidem agora da sua defesa militar, mas ao mesmo tempo dá pitaco. Por quê? Porque ele abandona porque está sem dinheiro. Não é porque eles achem que a Alemanha merece autonomia, os países merecem a soberania, não. É porque está faltando cascalho. Mas nessa de deixar que eles se virem com o orçamento, eles montam uma outra estratégia para não abandonar, não ficar de fora. Mas uma estratégia que custe menos. E qual é essa? Incentivar a extrema-direita a tomar conta. Sim, porque daí eles estão alinhados com o pensamento da extrema-direita. É isso que eles querem. Não querem gastar, porque não tem, estão quebrados. Mas querem interferir e querem continuar mandando. Muito bem. Então é essa confusão que a Alemanha, obviamente, tem que dizer não. Não se metam. Saiam, estão sem dinheiro, saiam daqui. Não fica dizendo de quem que eu tenho que comprar petróleo, de quem que eu tenho que comprar energia, que é o que os Estados Unidos faz, né? Exige da Alemanha, assim, coisas impensáveis. A Alemanha não tem como viver sem o petróleo russo. Como é que vai fazer? Daí a Alemanha agora emprestou, criou um financiamento, 500 bilhões de euros para tentar dar a volta por cima, porque está caindo o PIB da Alemanha. Então está numa situação difícil e é um dos países que a gente diz, temos que prestar atenção na Alemanha. Temos que prestar atenção na Alemanha e temos que prestar atenção na Índia. São os dois que desequilibram o jogo.
Índia, obviamente, pelo tamanho, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Se a Índia vai para o lado da Rússia, do BRICS, olha, juntando Índia e China, dá quase 3 bilhões. Então, esse grupo, esse acordo do BRICS é poderosíssimo, é uma coisa que assusta os Estados Unidos. E ele percebeu os Estados Unidos, através do Donald Trump, que é um funcionário desse poder, que são os caras que mandam de verdade nos Estados Unidos, percebeu que através das tarifas não deu certo. A China pegou e disse, olha, você para com essa palhaçada da tarifa, você não deixa de mandar terras raras e deixa de comprar tua soja. Os caras, opa, retrocederam. No caso do Brasil, quiseram manter aqui influência sobre o nosso judiciário, então ninguém fez nada, mantiveram a condenação do Bolsonaro e começou a faltar café lá nos Estados Unidos e o preço começou a disparar. Tiveram que voltar atrás na questão das tarifas. Então esse negócio de tarifa não deu certo. Claro que não ia dar certo, todo mundo sabia que não ia dar certo. Então o que resta? O pensamento dos Estados Unidos, o que nós dispomos? A gente dispõe de dinheiro? Não. Não conseguimos nem pagar nossos funcionários federais. O que a gente tem assim de sobra? Tá? Temos destroyers, temos F-35, temos agora o F-47, né? Que é o que o Trump apelidou, né? De 6ª geração. Então, nós temos isso. Então usa isso, caramba. Encosta porta-aviões lá na Venezuela, vamos começar lá no Venezuela, mas por que no Venezuela? Não, porque a Venezuela tem um cara que o pessoal não gosta muito, que é o Maduro, e tem petróleo. Então, vamos começar com eles. Daí depois a gente vai para a Colômbia, depois a gente coloca uns navios lá na Argentina, instigamos a Argentina aí contra o Brasil, e por último a gente arruma o Brasil. Muito bem. Mas por que atacar os traficantes? Sendo que tem mais na Colômbia, tem mais no México. Porque esses caras aí, a gente tem que chamar eles de terroristas. Esse é o pensamento do Donald Trump. A gente tem que chamar eles de terroristas porque são os únicos que sabem mexer em arma. São os únicos que podem criar um problema pra gente, podem criar uma resistência. São esses caras. Então a gente precisa acabar com eles, cortar a fonte de renda deles, porque eles é que podem criar problema pra gente, no caso de uma invasão armada, assim por diante. Então vamos começar pelos caras. Daí a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. A gente dá uma satisfação para o público americano, dizendo que vão combater as drogas, e combatemos os únicos que podem criar problema no caso de uma invasão terrestre, de uma ocupação. O fato é que os Estados Unidos está planejando isso, mas é muito mais do que ocupação, propriamente dita, entrar. Tal. Não. O que eles querem é o domínio dos portos, são as rotas comerciais. É isso que eles querem. Eles querem que a América Latina fique sob controle, os portos. Afinal, a refrega lá com o Canal do Panamá é isso. Eles querem tirar uma empresa lá, chinesa que está lá e querem dominar todo o fluxo de mercadorias. Então eles querem os portos. Por quê? Porque numa situação de um conflito armado com a China, que cada vez está esquentando mais, eles param de fornecer alimentos. Ou seja, o Brasil e outros países param de fornecer alimentos para a China. E a China depende dos alimentos. Assim como os Estados Unidos dependem das terras raras. Então, já que a bronca é com a China, eles optam por fazer toda essa confusão aí. Agora, incomoda, obviamente, a Europa. Sim, porque a Europa está entendendo que a América do Sul, o Mercosul é importante para ela. Muito importante. Tanto é que está pintando aí o acordo, né? União Europeia, Mercosul. O Trump não gosta nem um pouquinho disso e está usando o pessoal lá, os pecuaristas da França, para bloquear isso aí. Porque eles querem para eles. E nada de acordo, eles querem dominar mesmo. Acabou? Bota os militares. Eles mesmos falaram, não queremos depender de lei. Lei dá muito trabalho, vamos botar lá os armamentos, pronto, e acabamos com a festa. Então eles falam isso abertamente, descaradamente. O que obviamente acende um baita do sinal vermelho lá na China, né? Porque a China depende da alimentação do Brasil. E vai ter problema de água, e uma forma de transportar água é através de frutas, né? Frutas da onde? Do Brasil. O Chile produz muitas frutas. Mas então, o ministro das Relações Exteriores lá da China manda uma ripada na bunda do Donald Trump, dizendo assim, não se meta, a gente não precisa de conselho. Quando eu estive lá na biblioteca estadual lá da Bavária, lá em Munique, levando os meus livros, a convite deles, eu fui e levei meus livros para deixar lá, catalogar. Dessa última vez eu observei muitos sírios, né, na rua, muitos sírios.
E na volta, conversando com uma alemã amiga, ela disse assim, eu tenho medo que volte a acontecer o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Eu disse, não, pode parar, né? Isso aí é um absurdo. Ela disse, não, tá havendo um movimento forte. Então é esse movimento que o Donald Trump quer incentivar, de extrema-direita altamente radical e altamente discriminadora, né? Principalmente dos muçulmanos. Ué, Londres já está dominada, a Inglaterra está dominada, agora um mandane aqui, Nova York está dominada. E como é que fica a supremacia branca? Como é que fica isso? Então essa que é a bronca deles, dos estadunidenses. Eles estão em declínio econômico violento, sério, e arrumam essa desculpa aí para criar problema. Então fica naquela de nós contra eles. Cria problema com imigrante, cria problema com tudo quanto é tipo de gente. Quero ver na Copa agora como é que vai ser, do ano que vem. A começar se as seleções vão estar lá, se as seleções vão aparecer lá. Talvez nem apareça. Então a situação é caótica, né? Uma situação crítica, porque envolve interesses do mundo todo. O mundo todo está observando isso. A União Europeia não pode deixar isso acontecer. Quais são as possíveis estratégias, né? Uma internauta perguntou assim, a China não vai vir socorrer a gente? Não, esqueça isso. Esqueça isso. Militarmente, não. A China precisa de 5 anos para adquirir uma paridade de equipamentos, mas é mais para o domínio lá da Ásia. Aqui é muito longe. Mas, obviamente, ficar sem um comércio ou vislumbrar a possibilidade de interrupção do comércio ou de fornecimento de alimentos da parte do Brasil incomoda muito a China. Quais são as armas, então? As armas são conhecidas, ficaram conhecidas agora nas tarifas. A China disse, eu não mando terras raras e também não compro a soja de vocês. Bastou isso para o Trump ir lá com o rabinho entre as pernas e lá pedir pinico. Sim, porque terras raras tem no Brasil? Tem. Tem nos Estados Unidos? Tem. Só que para transformar isso em material utilizável, leva 10 anos. Para achar, para processar, para criar as fábricas de processamento, até ter um material final que serve para a indústria, são 10 anos. 10 anos é muito tempo. Então os Estados Unidos estão refém da China. Então a China pode estabelecer, sim, uma maneira de frear, tipo assim, vocês tirem seus navios aí da porta de entrada aí da Venezuela, do Caribe, porque senão a gente vai parar de fornecer terras raras. E aí os Estados Unidos fica sem poder agir. Para a indústria, para tudo. O que, obviamente, leva a situação, leva a discussão a um nível extremamente complicado, né? Aí já envolve Taiwan, já envolve tudo. Então, o mundo tem que se unir. O mundo tem que se unir e dizer, não queremos. Não queremos nenhum soldado na porta do mercado. Imagine que eu tenho aqui minha casa, outro vizinho. Tá, são só 3 e tem um mercadinho. Aí um desses aqui resolve botar um guarda lá na entrada do mercado e diz, aqui sou eu que mando. Só compra quem eu quero que compre, ele só vende para quem eu quero que venda. Como é que fica? Fica difícil, né? Então, Europa e Ásia, mais especificamente a China, tem que se unir, o resto do mundo tem que se unir e dizer, não, nós não queremos ocupação militar da América Latina. Nós não vamos ocupar militarmente a América Latina, mas vocês também não. Porque uma das coisas que foi escrita nesse plano é conter a ocupação da América Latina. Mas não tem ocupação, que ocupação? Teve um navio iraniano que passou ali pelo porto, fez uma manutenção ali e foi embora. Quem está ocupando é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Bom, se na época lá do Monroe, a América para os americanos, foi para defender a América da colonização dos europeus, qual é a justificativa para fazer isso agora? Os Estados Unidos têm o território deles. Agora, se vê, eles querem desde a Patagônia até a Groenlândia. Sempre que você olhar no mapa, dá a impressão de que a Groenlândia é uma continuidade ali do hemisfério norte, né? É uma continuidade. Então, quer dizer, eles querem estender desde da Argentina, passando o Brasil, Caribe, México, Estados Unidos e pegando a Groenlândia. Para eles, a América é isso.
Então, um plano audacioso, né? Muito audacioso, requer muito dinheiro, mas o mundo precisa reagir agora. Precisa reagir agora, não é ficar assistindo. E é exatamente isso que o ministro lá, o Yoha, que está aí na thumbnail, é exatamente isso que ele fala. Nós temos que agir agora, e não precisamos de conselhos. Sim, porque vocês dizem, havia seco os armamentos, agora a defesa por conta de vocês. Ah, por que fizeram isso? Por que a defesa por nossa conta? Porque não tem dinheiro para ficar defendendo vocês. Ah, não tem dinheiro para ficar defendendo, mas quer dar pitaco. É isso. É isso. Então, os Estados Unidos, diante dessa dificuldade financeira tão absurda, que a gente sabe, a gente vem falando já desde o começo do canal, tem gente que não acredita, né? Mas deixaram de pagar controlador de voo e fiscal da Receita Federal? O que é isso? Não é, com todo o respeito, não é a bibliotecária, porque a bibliotecária, ela pode faltar um dia, a biblioteca continua funcionando, né? Agora, faltar um controlador de voo não tem como. Os caras já operam no estresse violento, para faltar controlador de voo não tem como. E faltar fiscal da Receita, a Receita é onde entra o dinheiro do Estado. É a mesma coisa de eu ter uma empresa comercial e eu desligar todos os sites e mandar todos os vendedores embora e representantes, assim por diante. Que empresa de comércio é essa? Não existe. Então, a situação, ela acaba saindo do âmbito aí das tarifas, e eu dizia isso lá atrás, né, quando eles suspenderam as tarifas. A gente já sabia que não ia aguentar com as tarifas, mas que não era para comemorar muito, porque coisa pior ia vir. E tá aí, o pior é isso. Eles vão usar o que eles têm sobrando, que é o quê? Poderio militar. Vai funcionar? Depende muito. Depende muito. Eu não apostaria que iria funcionar, não, que vai funcionar, não. Não aposto. Sabe por quê? Porque custa, a ocupação custa. Muito. Eles podem até ocupar no primeiro momento, ocupar, não, estamos aqui, estamos aqui, tá. Mas isso é extremamente dispendioso, sabe? Essa história de ocupação, eles já tiveram o gostinho de saber lá quanto custa uma ocupação no Iraque, no Kuwait e assim por diante. É muita grana. E do jeito que eles estão quebrados, quem vai desequilibrar a balança vai ser o povo americano, que vai dizer, não, a gente não aceita. O que vocês estão se metendo lá na América Latina, lá e mandando? Porque eles dizem, não vamos mais ser os policiais do globo terrestre. Os policiais, como se fossem policiais para manter a paz e a liberdade. Não, é polícia que desce a borracha mesmo. Essa história de ser policial não cola, é ocupação mesmo. Então eles usam esse termo policial para ficar assim, tipo, não vamos mais ser os defensores da liberdade, e aí blá 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 blá, que nunca foram, sempre foi dominação. Mas eles usam isso, para ficar mais bonitinho, né? Então eles vão retrair. Mas é suficiente? Retrair lá na Ásia, retrair na África, retrair no Oriente Médio. Mas continuar ainda gastando 1 trilhão porque querem ocupar e cercar a América Latina? Sinto muito, Dodô, não vai dar certo. Volto a dizer, mesmo que fosse possível num primeiro momento, mas no segundo momento, sabe quem é o grande adversário? É o povo estadunidense. É o teu povo. A derrocada desse Estado aí beligerante, que ganha dinheiro com a indústria financeira, a indústria farmacêutica, esse pessoal todo, a derrocada deles não vai vir de ameaça externa, não vai mesmo. Vai vir do próprio povo estadunidense que vai dizer, peraí, o que eu quero saber de porta-aviões lá na Argentina? Para eles é o fim do mundo, né? O que eu quero saber de porta-aviões gastando um monte lá no fim do mundo? Não. Eu quero comida aqui no meu prato, eu quero plano de saúde, eu quero Obamacare, Medicaid, Medicare. Eu quero tudo isso que vocês tiraram da gente. A revolução, até imobiliária, eu fiz o vídeo aí para trás, as pessoas estão juntando, sabe, os trapos, amigos, irmãos, e comprando a casa em conjunto. 5% dos negócios imobiliários americanos já estão nesse nível, porque as pessoas não conseguem manter suas casas sozinhos, principalmente os separados, os divorciados. Então, é uma mudança muito grande, mas não tem saída fácil. Os Estados Unidos estavam buscando uma saída fácil. E a saída fácil, no primeiro momento, foi tentar as tarifas. Não deu certo. Agora, a truculência, agora a ocupação militar também não vai dar certo. Os Estados Unidos precisam rever suas bases, e para rever suas bases, precisa chamar todas as tropas, encerrar, vender para os países que querem esses porta-aviões, equilibrar. Né? Cuidar do seu território, dos Estados Unidos, que corre o risco de ser desmembrado. Escuta o que estou falando. Estão pensando na Argentina, na Colômbia, na Venezuela?
Daqui a pouco vai ter movimento de separação do Texas, da Califórnia, assim por diante. Então, eles deveriam cuidar disso. Cuidar disso. Usem o exemplo da União Soviética, que não cuidou disso e teve um desmembramento. E agora está tentando recuperar a Ucrânia e os outros países. Os Estados Unidos poderiam usar isso como ensinamento e ficar por lá. E tentar, restabelecer um crescimento de longo prazo, refazendo as bases. Porque essa aventura vai trocar 6 por meia dúzia. Vai deixar de auxiliar a Europa financeiramente, militarmente, vai deixar de ocupar talvez alguns países lá no Oriente Médio, tal. Vai deixar de mandar vacina para a África, tal. Mas daí vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Vai criar uma força policial de cercamento aqui na América Latina. Mas a América Latina é grande pra caramba, cara. Imagine o tamanho da confusão, o tamanho do empenho, né? E acha que isso vai acontecer assim, sem uma reação do mundo? Claro que não, né? Claro que vai haver uma reação. Em primeiro momento, uma reação econômica, financeira, né? Boicota os produtos americanos, o mundo todo, unido e boicotando os produtos americanos, as empresas americanas. Ou vocês tiram esses destroyers e submarino nuclear para combater traficante de droga. Essa é boa. Ou vocês tiram esses aí e voltam para suas bases lá nos Estados Unidos, ou então a gente para de fazer negócio com vocês. E quando eu digo quem vai fazer isso, Europa e Ásia, BRICS, todo mundo. Talvez a gente possa deixar alguns países aí de fora, talvez Argentina, talvez Inglaterra, talvez Israel. Talvez esses não participem desse boicotão, sei lá como é que a gente poderia chamar isso aí. Mas não conseguem, não aguentam. Porque, como eu digo, desde o começo, os Estados Unidos, você é grande, mas não é 2. A Alemanha tentou se impor através da força. Como eu digo, no primeiro momento até pode ter algum sucesso, mas depois tem que enfiar o rabino no meio das pernas e acabou a brincadeira e assim por diante. Por que não tentar o caminho da cooperação? Por que não tentar esse caminho? Por que não tentar o caminho de cuidar da sua própria casa? Talvez isso seja o melhor. A gente vem alertando que esse é o melhor. A situação é difícil, mas pode piorar bastante com essas atitudes imperialistas, colonialistas e assim por diante. Pode piorar muito. Então a gente sempre diz, revejam os conceitos. É claro, Trump, você vai enfrentar uma elite aí que domina tanto republicanos quanto democratas. Não sei se você vai ter coragem para isso, porque afinal de contas você gosta do bem bom, e o bem bom tá bem bom para você, né? E já está no final da vida, então para que arriscar uma confusão, né? Vamos ficar aqui ganhando o presentinho do Qatar, esse aviãozinho e tal. Esse sendo um bom funcionário para esse poder, que é que manda nos Estados Unidos. Para o Trump, acho que não. Ele vai cumprir esse papel mesmo de ditador, de rei. Não queremos rei. Ele vai cumprir esse papel. Até as últimas consequências, afinal de contas, já tomou um tiro na orelha, podia estar morto. Mas tem outras lideranças lá nos Estados Unidos, o Mandani. Não pode ser presidente? Não pode. Mas pode alçar, pode alavancar, pode lançar alguma outra pessoa. Mas que não seja dessa turma dos democratas conservadores, porque existem democratas conservadores e republicanos, não. Alguém com a cabeça mais voltada aí para o Bernie Sanders, para o próprio Mandani. Pessoa com outra mentalidade, com outra capacidade de raciocínio. Esse é o caminho. Talvez um recomeço para o povo americano. Porque esse caminho que está sendo tomado é trágico, trágico, trágico. É suicídio. É suicídio. Não vai adiantar absolutamente nada querer cercar a América Latina. Já é difícil conter ali, fazer um murinho ali, né? Não tem verba para fazer um muro ali, que ele prometeu um muro para separar os Estados Unidos do México. Quem dirá conter toda a América Latina e conter o ódio do resto do mundo, que não vai gostar nada disso. Tá bem, pessoal? Então, compartilhe, comente, se inscreva, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço e até a próxima.